Alimentação é um tema que interessa a todos, independente de quem você seja. E se junto desse tema a gente também entendesse como algumas empresas estão personalizando suas experiências para levar a alimentação para o consumidor? É isso que o The Briefcast Especial Inovação em parceria com o Innovation Hub vai falar hoje. Nesse episódio, Marcelo Bronze, CMO da Danone, a marca que habita a maior parte das geladeiras brasileiras, Stephanie Góes, Head de Growth da LiveUp, a marmita saudável que já ajudou muita gente a entrar na linha, e Thaís Azevedo, diretora de marketing do Zé Delivery, o app amigo que salva muita festa com entrega de cerveja gelada, soltam o verbo e as estratégias. E para fechar a mesa, eu, Stephanie Com, editora do The Brief, e Igor Lopes, fundador do Innovation Hub, fingimos costume em meio a tantos profissionais bacanas fazendo algumas das perguntas mais importantes do momento. Aumenta o som, deixa o seu like e acione o sininho também para ficar atualizado. Sejam bem-vindos ao novo episódio do The Briefcast em parceria com o Innovation Hub. Estou com o Igor Lopes aqui e mais uma mesa incrível. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da alimentação, né? O futuro da alimentação era a ideia inicial, mas com a conversa prévia aqui a gente já pensou em mil outras possibilidades. Aqui também, o papo vai ser agitado. Sempre bom ter muita gente boa aqui para conversar, que flui o papo, né? A gente estava falando aqui no começo, eu vou pegar já o gancho nos bastidores, que a gente estava falando sobre personalização, né, de campanhas de marketing, como que vocês estão trabalhando isso dentro das marcas. Queria que vocês contassem um pouco, que vocês contaram aqui pra gente, mas agora frente às câmeras. Como é que tá sendo aí pra vocês essa parte de se conectar mais com esse consumidor, entender os momentos dele, entender as personas e fazer campanhas cada vez mais direcionadas? A gente estava até conversando aqui, né, com a Thaís agora há pouco. Acho que começa muito por essa parte de ser muito consumer-centric e de conseguir cada vez mais ter acesso aos dados desses consumidores para a gente, de fato, entender, né, quem é o nosso cliente, o que eles querem, o que eles esperam, para daí a gente conseguir, de fato, pensar numa personalização, seja da comunicação ou do produto, né? E acho que um outro ponto também que eu trouxe aqui, né, acho que era a questão de não só entender, né, quem são diferentes personas e pessoas, mas entender diferentes ocasiões de consumo, né? Então, a Stephanie aqui, ela é uma pessoa de segunda a sexta, né, pensando em alimentação. Eu sou um perfil super específico de alimentação, de sábado e domingo eu sou outra. Então, acho que como a gente também consegue pensar na comunicação para diferentes perfis de pessoas e diferentes ocasiões de consumo. E eu só fico imaginando a chefe da LiveUp recebendo um monte de possibilidades de ideias de receita ali o tempo todo. Cada hora pra diferente. É isso, exatamente. Não, muito legal, porque isso conecta muito com o que a gente faz no Zé. E a gente tem olhado muito para essa coisa de porque dados, todo mundo agora só fala disso, né? Também tem esse drama, muitos dados e a gente a gente fica sempre com aquela sensação de que não tá usando direito, não tá usando o potencial todo. E acho que o approach que a gente tem trazido para isso dados é uma parte, né? Dados é o comportamento real do seu consumidor dentro do nosso caso, né? Que é um aplicativo, dentro da nossa plataforma. Mas como que, de fato, a gente vai além, né? Como que essa conexão é maior? Então, lógico que a gente tem as pesquisas de mercado tradicionais, mas a gente também tem buscado cada vez mais fontes mais próximas de deixar o dado quentinho, sabe? Então, por exemplo, algo que está muito na nossa cultura lá. A gente toda sexta-feira faz a rota do consumidor. Então, na Ambev a gente tem um hábito de fazer a rota, que é visitar os nossos clientes e tal. No Zé a gente faz a rota do consumidor. Então, toda sexta-feira a gente entrevista todo o time do Zé, em todas as áreas de negócio e tecnologia, assistindo o consumidor, o próprio time entrevistando, e a gente faz perguntas dos temas quentes. A gente quer validar um claim, se a gente quer validar uma estratégia, se a gente quer sentir uma percepção de algo que a gente mudou dentro do aplicativo. A gente usa para qualquer coisa. E a gente tem esse momento. Ou a gente tem as comunidades. Então, hoje, assim, se eu tenho uma pergunta rápida que eu preciso de uma resposta do consumidor, eu vou no meu canal do WhatsApp. E faço uma pesquisinha rapidinho ali. Eu tenho muitas mil pessoas que vão me responder e já me dá um insight, já me dá um cheiro, né, de para que caminho ir. Ou a gente tem um canal no Discord também, uma comunidade no Discord super engajada com a gente. Então, putz, eu tô validando para um filme de campanha de TV, uma palavra, eu falo isso ou falo aquilo, o que vai conectar? Joga no Discord. Em 5 minutos
Tá feita a pesquisa. 2.000 pessoas respondem. E eles parte, né? Exato. Então, essa personalização que acho que cada vez também vai ficando mais... Essa coisa dos dados que parece meio frio, né? Ao mesmo tempo, a gente tem buscado humanizar e gerar essa emoção, essa conexão, conectando as duas coisas. Inclusive, dá pra puxar imagens aí, ó. Buscar na internet Zé Delivery tatuagem, vai ter um monte de gente que tem tatuagem do Zé Delivery. Chega nesse nível, né, de fanbase. Imagina, né? Sim, acho que então, é uma marca que tem muito já essa emoção conectada à marca, né? Porque são momentos felizes também, né? Exato, exato. A gente fala que agora a nova assinatura da marca chama diversão, porque a gente entendendo muito desse sentimento, qual o sentimento do consumidor quando chega o Zé Delivery, né? A gente sabe que é quase é o começo da diversão, a hora que chega é a alegria, né? Eu percebi da última vez que eu pedi, até as mensagens são, tipo, espero que sua cerveja não esteja quente, sabe? Ou sei lá, não, que a gente tenha acabado. Uma linguagem mais informal, né? E bem nessa pegada, de tipo... a gente eu posso ser o cara que estraga a festa. Posso contar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem trabalhado muito justamente essas dores do consumidor, né? O nosso grande objetivo é mudar o hábito, né? Então, a gente tá falando sobre o perrengue, né? E sobre a má decisão de sair de casa para comprar sua bebida, sendo que para quem vai passar perrengue, você pode só pedir um Zé. Então, aí tem toda a nossa plataforma de comunicação que é para trazer os consumidores e mudar o hábito mesmo. Sim. E na Danone, como é que é com uma gama tão grande de produtos? Ela também é bem nesse sentido que a Stephanie e a Thaís falaram. A gente segue também, acho que agrupando outros tipos de públicos dentro dessa pesquisa, ou dentro dessa conversa. Assim. Então, não só a comunidade de consumidor, mas, por exemplo, para a EuPro, para a Active, a gente montou boards de nutricionistas para discutir um pouco mais de perspectiva técnica, o que dá para fazer em inovação. E a EuPro, a gente tem um board de atletas de alta performance para entender o que vem pela frente, então para antecipar coisas também. Mas isso que a Thaís disse, acho que é bem importante, né? Você não só ir pela frieza dos dados, mas combinar insights numa conversa, uma relação muito mais próxima, e isso mudou bastante também. Porque grandes marcas ou grandes indústrias sempre foram, acho que, no jeito mais tradicional de fazer pesquisa, né? E agora que as pessoas querem virar marcas, as marcas querem virar pessoas, acho que a coisa tá mais democrática, assim, mais humanizada mesmo, pra gente ter insights poderosos. Senão, cara, a gente fica lá só se matando em cima de um dado e muitas vezes é uma hipótese ou um insight que vem de uma conversa com um consumidor, você fala, cara, N igual a 1, mas o insight é muito verdadeiro para aquela comunidade, então você consegue validar do macro pro micro sempre, né? Isso é muito legal. E eu acho que é uma coisa legal, eu acompanhei muito de perto quando o Nubank começou ali, tinha toda uma questão de ouvir o consumidor, e a Catarina Scarelli, que era a número 2 de comunicação do Nubank naquela época, ela é amiga minha, ela fica contando os casos. Tinha momentos que a Cristina Junqueira atendia o telefone, né, para poder falar com o cliente e entender o que o cliente pedia. E ela falou que às vezes dava uns estalos do tipo, a senhorinha ligou lá ou mandou mensagem porque ela não estava conseguindo abrir o aplicativo dela. Quando ela descobriu, quando na verdade foi fazendo pergunta, a senhora não tinha nem baixado o aplicativo, ela não tinha o aplicativo no telefone. Mas então assim, dependendo de como a pessoa ouviu sua mensagem, entendeu sua mensagem, significa que você está se comunicando de uma maneira errada. Né? Então como que você, ao ouvir o cliente, também muda um pouco o rumo da conversa, né? Muda um pouco o rumo da forma como você vai se comunicar com esse público. Eu acho que lá era muito legal quando você percebia isso. Vocês ouvem, vocês mesmos, assim, mandam mensagem lá no Discord? Você manda mensagem lá no Discord? Sim, as entrevistas nas sextas-feiras, elas são conduzidas por todo o time de liderança, inclusive pelo nosso VP, que seria o CEO do Zé Delivery, e ele conduz a maioria das entrevistas. Então, é a gente mesmo falando direto com o consumidor. Legal. Não tem mais essa fronteira, né, cara? Não tem mais essa... A partir do momento que você pega a CIMED, tá lá o João Adib e a Carla dando, né, a cara bater todo dia no TikTok, no Instagram. O João posta a rotina dele, a agenda dele do dia. Cara, ele tá lá trocando ideia e tentando entender, e o cara dando uma empresa de 3 bi, né? Não tem mais acho que essa... A gente tinha sempre, né, e a Thaís também foi cria de bens de consumo, assim, mais tradicional, sempre esse cuidado de, não, o consumidor tá lá, eu tô aqui do outro lado do espelho, do vidro, atrás do espelho, num focus group e tal. Esquece, né, gente, assim, é todo mundo gente, a gente tem que tá lá pra resolver problema, pra trazer solução boa, pra alimentar, cuidar das pessoas, né, trazer diversão. Então, assim, tem que mover de um jeito mais natural mesmo essa conexão, pra personalizar soluções mais customizadas, né. Já pensou não precisar aprender nenhum básico da programação para automatizar fluxos de trabalho, projetos, processos e pessoas?
Com o ServiceNow, você tem uma plataforma low-code à disposição para criar automações que atendam às suas necessidades e basicamente colocar a inteligência artificial para trabalhar para você. Com apenas algumas informações e um pouco de tempo, você personaliza a plataforma de acordo com o que você precisa, integra sistemas isolados, automatiza processos manuais, cria fluxos de trabalho inteligentes e aumenta a produtividade da sua equipe. Conheça agora os benefícios do ServiceNow e tenha a automação a seu dispor. Os três são marcas que têm, vocês dois são puramente direct to consumer, e Danone tem algumas estratégias nesse sentido também. Como que vocês enxergam isso, assim, como o futuro dessa comunicação na indústria alimentícia, né? Da marca falar direto com o consumidor sem ter o intermediário ali do supermercado ou do aplicativo X ou Y. Para a LiveUp, acho que isso traz muita agilidade no processo. Então é isso, a gente tem esse contato direto com o consumidor e também o time inteiro, né? Inclusive, toda vez que alguém entra na LiveUp, a gente faz um dia de atendimento ao cliente. Então a pessoa fica ali realmente atendendo, vendo quais são as dores do cliente. Então acho que a gente consegue, de fato, ser muito mais próximo, real do consumidor e escutar de uma forma mais direta as dores dele, seja com produto, com processo de compra, com a nossa comunicação. Então a gente consegue ouvir ele. E no momento em que a gente entra no processo de inovação, a gente consegue ser muito ágil na nossa metodologia, né? Então, a gente sobe ali no site com uma foto, às vezes que a gente tirou em 1 segundo ali, tá feia a foto, não tá no nosso padrão. Mas vamos validar rapidão aqui, você tem muitos cliques, poucos cliques, e a gente já começa a ter esses insights reais quando a gente coloca a prova. E aí, depois, isso obviamente segue um fluxo tradicional aí de inovação, mas acho que o fato de ser direto para o consumidor, tanto na frente da pesquisa e do mapeamento das dores do cliente, quanto na frente de estabelecer alguns pilotos ali, e que traz muito pra gente a agilidade no processo. Acho que corrobora ainda mais com o que vocês estavam falando antes, né? Ouvir o consumidor, se é direct to consumer, é mais fácil ainda. Com certeza, é muito fácil. No meu caso, que a gente o Zé Delivery dentro da indústria, né? Mas pra quem não sabe, Zé Delivery é um produto da Ambev. Da Ambev, exatamente. Então, o Zé, ele tem ali o seu valor como negócio independente, né, de estar conectado, mas o principal valor dentro da companhia é justamente diminuir essa distância do produto, da indústria mesmo, e até a mão do consumidor, né? Então, hoje, a gente, como companhia, e não pensando só no business, né, de delivery, como companhia, o que a gente agrega muito é toda essa parte de dados e entendimento do consumidor de uma forma mais próxima, né? Então, hoje eu sei que o consumidor que declara que a marca preferida dele é Corona, ele mixa a cesta dele, os pedidos do mês, onde ele compra 60% das vezes Corona, mas o resto ele está comprando outras marcas. Porque mesmo que seja a marca favorita, então a gente hoje tem estratégias e a gente pensa como que eu cresço essa base de lovers de cada uma das minhas marcas dentro das principais plataformas e territórios, né? Cada marca da companhia tem ali os seus territórios. Então a gente também trabalha muito junto, e eu estou dando exemplo das marcas da companhia, que é o valor que a gente gera interno, mas a gente também tem gerado esse valor para os nossos outros parceiros, né? Então, PepsiCo, Mondelez, outras marcas que também estão dentro do Zé. Danone no futuro. Já vamos sair com um contrato. Isso aí. Já entrega gelado, entrega um Eupro gelado. Aí entrega a pizza do pra tirar gosto. Já entrega o combo. É isso aí. E o Zé também é uma grande ferramenta de pesquisa pra gente, que entrega, pelo benefício do formato logístico, né, do formato que a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer com a mesma agilidade se não tivesse essa plataforma. Então, vou dar um exemplo prático. Hoje, ao invés da gente fazer uma pesquisa de mercado declarada para saber qual o novo sabor de bits que o consumidor quer para o carnaval, a gente produz um batch de 3 sabores, bota no Zé para vender, vê qual vende mais, organicamente, pede feedback do consumidor, entende qual o sabor que performou melhor organicamente, e aí eu faço a produção, e aí eu defino a minha estratégia de portfólio baseado em dado real, né, que aconteceu ali. Outra coisa, por exemplo, Chopp Brahma, né? A gente conseguiu colocar o Chopp Brahma, que é o chopp mais amado do Brasil, em uma lata e entregar na casa dos consumidores só porque a gente tem o Zé Delivery, né? Porque o chopp, ele precisa de uma cadeia gelada.
né? Ele precisa ser transportado gelado. Então, a gente só consegue fazer isso hoje no Zé Delivery. Então, assim, tem várias possibilidades que o Direct to Consumer adiciona valor para toda a cadeia da indústria também, né? Outro dia eu estava conversando também com o Renato Camargo, que é VP de cliente da PagMenos. Sim. E ele estava me contando um pouco também de como que ele tem utilizado esses dados das pessoas que entram em farmácia, porque você entra na farmácia e dá seu CPF, né? 99% das pessoas. E eles começaram a analisar esses dados e fazer umas correlações muito loucas, do tipo, quem compra o Ozempic normalmente leva um pote de sorvete junto. Porque aquele momento da redenção, tipo, é o meu último momento. Essa foi maravilhosa. É o meu último momento que eu vou comer alguma coisa. É a despedida. É, a despedida. Genial. Ou quando uma mãe leva uma criança para poder tomar uma vacina, uma injeção, alguma coisa, sempre tem um chocolatinho e compra depois porque não, tadinho do meu filho, tá? Passa ali na hora do caixa. Então ele foi fazendo essas correlações que às vezes você não percebe no dia a dia, né? Então analisar dados é muito legal. Mas talvez eu acho que nem numa conversa com o cliente você entenderia que você faria essa correlação. Tipo, acho que é até inconsciente, né? O cara que compra o Ozempic, ele não vai pensar que ele naturalmente vai pensar num pote de sorvete. O dado vai complementar um pouco dessa estratégia que é a conversa direta com o cliente. Tem que ter, cara. E em tempos de inteligência artificial, a gente tem que ter pensamento crítico, né? Então não adianta você ter uma enxurrada de dados, ter um baita modelo de 2C incrível, você não conseguir parar, avaliar os dados, fazer as conexões, trazer os insights, aplicar os insights, testar, aprender. Então acho que isso é fundamental, assim, hoje em dia, né? Não tem mais como não fazer. E a Danone, apesar de estar engatinhando ainda no D2C, a gente tem um site, a gente faz muita parceria com os varejistas também, isso mudou muito, assim, a colaboração. Então tem essa linha muito tênue, assim, até porque 75% do nosso volume vence em 30 dias, né? Então eu preciso garantir que eu estou fabricando e, cara, já vai chegar na loja, vai girar, o consumidor vai consumir num período muito curto de tempo, que são os iogurtes ali. E aí eu já tenho um feeling muito rápido do que tá dando certo, tá dando errado, se girou, não girou, se o consumidor gostou, não gostou, feedback. Então isso vai rodando muito rápido ali pra gente também. Eu ia perguntar pra vocês dois se vocês tinham um case mais ou menos nessa linha da Thaís, assim, de como vocês, real, assim, entenderam algum consumo que mudou um produto mesmo, né? O produto final ali pra contar pra gente. Tem vários. Tem. Acho que o nosso é um legal, assim, porque apesar de ter sido uma grande inovação, que foi o que possibilitou o nosso crescimento nos últimos 2 anos, ela é muito simples. Então, que a gente também fica imaginando, a inovação tem que vir com um produto mirabolante. Então, a gente sempre fez pesquisa com o cliente, por que você deixa de comprar Livap? Porque é muito caro, não encaixa na minha rotina, e porque a gente criou todo um portfólio pensando em ter, né, as porções individuais para o cliente combinar, e isso encarece, pensando em embalagem, pensando em uma série de coisas. E a gente ficava lá fazendo pesquisa, é muito caro, a gente falou, não dá pra baixar preço. Aí um belo dia a gente falou, não, então vamos voltar pro back to basics, vamos fazer uma marmita bem tradicional, a gente sempre quis se afastar do termo marmita, porque a gente queria se diferenciar. Falou, quer saber, a gente vai ser a melhor marmita que você vai ter, a melhor marmita congelada e mais saudável que você vai achar. E aí a gente fez pesquisa primeiro, obviamente, a gente já viu, né, que tinha esse interesse, mas aí a gente começou nesse processo muito de teste. E assim, a gente faz realmente, às vezes, testes até antes de produzir mesmo um lote. Então, a gente coloca ali, faz uma foto, põe no site, o cliente não consegue, de fato, comprar aquele produto. A gente avalia ali por poucas horas, para também não frustrar muita gente. A quantidade de cliques que teve, a gente viu no primeiro dia que bombou. Bom, beleza, então vamos produzir um lote. A gente fez ali, parou toda a nossa cadeia, que era otimizada para um outro produto, fez um lote grande, colocou, vendeu também assim. E aí, a partir disso, a gente começou, né, a olhar com muito mais cuidado para essa linha. E hoje, a maior parte do nosso portfólio é concentrada nas marmitas, e isso foi o que possibilitou a gente crescer aí quase 2 vezes ano contra ano nos últimos 3 anos. Então, na hora que a gente vê, parece... Puta, é uma marmita, não é quando você pensa em inovação, um negócio fora da casinha, mas acho que veio muito desse contato direto com o consumidor, de realmente entender qual era a dor. E aí a gente conseguia oferecer uma solução, né, que a gente conseguisse ter uma margem e, ao mesmo tempo, entregar o que o cliente precisava. E eles até falam que, no fim, acabaram achando mais prático do que as porções individuais, que já vem pronto ali. Com certeza. Lá acho que é o nascimento de GeoPro, assim, que é o mais clássico, né? Que a gente tem contado como case dessa marca que nasce de uma necessidade muito real da galera que estava na academia ou preparando o shake em casa com o whey, né? E o scoop, e aí a gente quebrou, acho que 2, 3 dores e um produto só, né? Então a galera reclamava muito de sabor e hoje evoluiu bastante, né? O whey em pó já evoluiu bastante em sabores, enfim. Mas reclamava muito do sabor, não é algo que eu tenho prazer em tomar, da conveniência, né? Putz, tem que preparar minha shakeira, levar, tal, e como é que eu corro
com isso de manhã, o pré-treino, e depois no pós-treino carregar o pó, carregar a shakeira. E a praticidade dessa solução inteira, né? Então, quando a gente lançou o YoPro, a gente ficou ouvindo a comunidade, testando, pivotando, sabe? Entendendo qual que era o perfil certo e conseguiu criar um cara que linkasse essa história. Agora a gente está evoluindo, a gente lançou faz um ano atrás o YoPro Energy Boost, que é uma evolução das proteínas com 100mg de cafeína. Porque a gente começou a ver também, ok, né? Já resolvi todos esses problemas, o que você precisa mais? Ah, puta, eu quero um cara com energia, com foco, eu ainda tenho que tomar o meu pré-treino ali para conseguir performar melhor no meu esporte. E a gente evoluiu para essa história. Então, vira e mexe, a gente vai resolvendo essas coisinhas, né? Então, Sou muito cliente, inclusive. Nossa, tá muito. Esse boost, então. É gostoso. Podem comprar, viu, pessoal? Você está assistindo em casa. O sabor é muito bom, então. isso. É bom, vocês três tiram muito dinheiro do meu bolso. Não, olha lá. Agora, tem outro ponto, assim, todo mundo falando dessa coisa de ouvir cliente, de ser customer-centric. O Zé Delivery, pra mim, chega no nível que é vender a concorrência. Como chegar nessa decisão? Como trabalhar isso? É muita maturidade, né? É sobre ser consumer-centric, né? Então, a gente olha para as necessidades do consumidor e entende que se a gente, com a nossa proposta de valor, né? É ser um marketplace, ser o maior app de delivery de bebidas do Brasil, para a gente ser isso, para a gente construir isso de forma verdadeira, a gente precisa ter os produtos que os nossos consumidores pedem e vão consumir. Então, a gente tem portfólio muito além do portfólio Ambev, né? Então, a gente tem uma representatividade grande, por exemplo, de vinhos, de destilados, de snacks, que também é complementar ao consumo de bebida. Enfim, o portfólio ele é muito focado no que o consumidor tá nos pedindo, né? Buscando. Então, a gente está toda hora olhando o que é mais procurado ali no search para poder atender as demandas. E o que vocês têm de planos futuros aí? Eu fiquei pensando que você falou muito de querer aumentar a gama de produtos e tal, mas vocês já têm, assim, claro o que vocês vão trabalhar nos próximos meses, no próximo ano? A gente deve estar num momento aí já de pensar o próximo ano, né? Já estava em 2027 lá. Pois é. O que vocês estão pensando aí em futuro em relação à estratégia mesmo, né? De marketing, de posicionamento, enfim. Eu posso falar, lá da Danone a gente já tá, tô brincando que a gente tá em 2027 porque nosso plano estratégico é sempre ano mais 3, né? Mas é muito bola de cristal, futurologia, né? Se você achar que hoje, em 2024, com tudo que tá acontecendo no mundo em tecnologia e tal, você vai adivinhar que vai rolar em 2027, é ilusão. Mas a gente tem que projetar alguma coisa e falar, bom, o mercado tá indo pra lá. O que a gente tá vendo lá, assim, acho que tem duas tendências importantes, né? Tem uma de fragmentação de marcas, então de mais marcas sendo customizadas, principalmente em alimentos, né? E marcas muito insurgentes, assim, bem legais, surgindo no mercado. Então, como é que a gente atende e modela nossas marcas são nacionais? Tem que ter escala, tal, para interagir com isso e aproveitar ali alguns insights de inovação. Outra coisa que a gente está vendo é uma tendência de transformação da alimentação industrializada no Brasil para produtos mais funcionais. Então, hoje no mercado de iogurtes, por exemplo, tudo que é 000, ou sem açúcar, ou light, tal, 2 ingredientes, tá crescendo uma velocidade muito maior do que os iogurtes tradicionais. É por isso que o YoPro cresce pra caramba, a Corpus cresce pra caramba, iogurte natural da Danone cresce. Então tem uma tendência do consumidor acessar produtos mais funcionais, mais saudáveis, acho que muda um pouco o perfil. E o brasileiro, o Brasil acho que é um mercado muito early adopter, assim, né? E deve influenciar o portfólio de vocês, certeza nisso. Então tem algumas dessas coisas que a gente tá acompanhando de perto, pra ver como a gente reage e vai desenvolvendo novos YoPros por aí, né? Uhum. Super. No caso da LiveUp, acho que também, né, tem essa sinergia. Acho que a gente já surgiu com esse viés de realmente ser uma solução saudável em um mundo que ainda é muito industrializado. Então, esse já é o nosso core. Mas, com o passar do tempo, a gente também foi entendendo como a gente consegue personalizar as soluções de alimentação, porque não tem nada mais individual do que a alimentação, né? Então, Sim. É isso. A gente começou com as porções individuais, entendendo que cada um conseguiria combinar da forma que preferiam. Os clientes entendiam que era menos prático, né? E também tinha um custo mais elevado, igual eu já comentei. Então, agora a gente segue focando total nas marmitas, mas em realmente entendendo as necessidades de cada um das diferentes dietas. Acho que essa tendência dos alimentos funcionais também vem muito forte, então a gente cada vez mais tem olhado para isso. Mas o que a gente olha é como a gente consegue expandir o nosso público e atender necessidades específicas, né? Então, esse ano a gente já lançou a linha vegetariana e vegana, que era uma coisa que a gente não estava com um portfólio muito completo, e também uma linha que a gente chama de turbinadas, né? Que é uma porção extra de proteína,
que também é uma tendência aí que está aparecendo nos últimos 2 anos, de um aumento do consumo de proteína. Então, essas são 2 linhas que a gente já lançou e agora a gente está em fase de pesquisa para entender as próximas linhas do ano que vem. Que legal. No Zé, acho que tem várias coisas acontecendo, muitas coisas, né? Porque o mercado de delivery é efervescente, toda hora tá mudando. Mas eu acho que tem uma das coisas que a gente está trabalhando olhando para ocasiões de consumo. Acho que muito parecido com o que a Stephanie falou, assim, menos segmentação de target, mais ocasião. E tentando ser realmente a solução completa para as diversas ocasiões. Então, tem algumas iniciativas de inovação, assim, que são recentes e que aí no próximo ano, esse ano e o próximo ano, a gente tem foco em crescimento nelas. Uma delas a gente hoje tem Shop Brahma Express dentro do Zé Delivery, então se você vai fazer a sua festa no final de semana, você consegue agendar a chopeira para estar na sua casa, né? Então muito conectado com o nosso propósito de diversão mesmo. A gente também tem as geladeiras inteligentes que a gente está distribuindo aí começou como uma iniciativa, um protótipo, e aí agora a gente já está escalando esse modelo de negócio, que é o Zé Express. Então, hoje a gente está em algumas Smart Fits de São Paulo, uma franquia, né? Inclusive, a gente está angariando aí franqueados. Algumas cidades a gente já tem alguns franqueados que estão espalhando as geladeiras, no geral, prédios residenciais, esses grandes condomínios, mas também pode ser instalado em qualquer lugar, que é a geladeira inteligente, você não tem ninguém ali, você abre a geladeira, pega o item, ele lê tudo sozinho e já cobra direto exato, compra autônoma. Então tem algumas iniciativas de inovação que a gente vai testando, focado em estar presente nas diferentes ocasiões. E eu acho que do ponto de vista de comunicação e de marketing, a gente tem cada vez mais falado, também conectado a ocasiões, em enriquecimento de dados da nossa base. Então, entendimento mais profundo. Eu estava contando aqui um pouco antes da gente começar sobre futebol. É uma grande ocasião, é um território, né, um passion point, mas também é uma ocasião de consumo muito importante para a categoria de bebidas. A gente já vem trabalhando, né, futebol ao longo de toda a história do Zé, assim, de comunicação, mas esse ano a gente tem aprofundado bastante essa estratégia para algo mais próximo de comunidades, construir comunidades. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente patrocina praticamente todos os times de futebol do Brasil. Então, a gente tem acesso a essas comunidades. Então, a gente tem falado cada vez mais direto com os consumidores, de uma forma mais próxima, mais emocional, né, mais conectada. E a gente vê resultados muito legais, assim, tudo que a gente faz que é bem segmentado. Então, a gente deve, aí nos próximos anos também, fomentar cada vez mais esse tipo de estratégia. Eu acho que esse caso do futebol é incrível para mostrar a segmentação de público mesmo, né? A personalização da mensagem. Isso. Tem time que você não pode falar determinada palavra. Exato. Tem time que você tem que se relacionar com ele de determinada forma. E são coisas muito sutis que só o fã, só o torcedor mesmo vai saber. Sim. E aí de você ser errado. E aí é óbvio que eu, que não entendo quase nada de futebol, ou nada, tenho uma pessoa maravilhosa no meu time que entende tudo e que todo dia me dá aulas sobre futebol, porque realmente você precisa ter pessoas para trabalhar a comunidade, para estar próximo, você tem que ter pessoas que entendem da comunidade, entendem da linguagem, que vão conseguir fazer isso. Então, já vou deixar o oi pro Shuki aqui, o reconhecimento. Eu ia fazer uma pergunta conectada com isso em relação a time mesmo, porque quando vocês vão falando disso, eu fico imaginando que estrutura precisa ter para conseguir estar tão próximo do consumidor e ser tão rápido, né, nas mudanças. Mas eu tenho uma pergunta para você, Thaís, que o pessoal que quer saber, é polêmica. Por que não vende cigarro no Zé Delivery? É alguma restrição? Legislação. Uma restrição, porque todo mundo associa, né? Quando vai pedir alguma coisa. Queriam que eu fizesse essa pergunta polêmica aqui. Ai, meu Deus, eu juro. Eu não fumo, tá? Mentira, pior é que eu fumo. Não, é lei do Brasil. Nenhuma plataforma de delivery pode vender cigarro. Então, se estiver vendendo, tá errado. Tá errado, boa. Obrigada pela resposta. Você falou, até tá pensando já, né, o pipeline de vocês de desenvolvimento tá lá em 2027, mas eu acho que a tecnologia pode ajudar muito no desenvolvimento de novos produtos, né? Tinha uma pessoa que eu tinha chamado pra mesa, ela não pôde participar, que é a Cíntia Pereira, que é diretora de R&D da Nautical. Eles têm uma inteligência artificial que tem até nome, chama Giuseppe,
e que eles treinaram a Giuseppe por vários anos, que hoje você fala pra Giuseppe, quero um leite vegano. Ela vai e fala, então você vai botar não sei quanto de abacaxi dessa forma, XYZ, tanto de leite, de coco, de não sei o quê, e aquilo vai dar o leite vegano. E a plataforma faz isso. E aí eles estão trabalhando a marca agora para não ser só um Giuseppe para vegano, mas um Giuseppe que vai fazer comidas, por exemplo, sem sódio, ou sem açúcar, sabe? Para outras coisas assim também. A inteligência artificial ajudando nesse sentido. Fico imaginando como é que é o desenvolvimento do novo Iopro, por exemplo. Qual o lactobacilo que você vai colocar ali, que vai tratar a sua flora intestinal da melhor maneira. Que deve ter muito de biotecnologia nessa história. Tem pra caramba, cara. A Danone tem um centro global de desenvolvimento lá em Saclay, na França. Tem, sei lá, 400 cientistas. A gente tem uma coleção de fermentos proprietários. Isso ninguém sabe, assim, mas é verdade. A gente tem um armário lá, cheio de bichinhos, que a gente vai combinando, testando, aplicando, cara. E o uso de tecnologia é fundamental nessa história. Então, assim, não só para desenvolvimento, mas melhora de produto, né, entendimento do que, de qual benefício aquele produto pode ter. Então tem um time muito sério, assim, que tá lá cuidando dessa parte de ciência e aplicando cada vez mais tecnologia. Então não é só para testar ou para comunicar, né? Eu acho que isso que você falou é importante, Igor. Tem muita aplicação de tecnologia nos bastidores, assim. Né? Imagina para desenvolver um e-commerce à la LiveUp ou um app à la Zé Delivery, e a Danone não fica atrás nesse sentido, cara. A gente aplica bastante e muita coisa de ciência, assim, né? Seja pra... A gente costuma conhecer a Danone mais pelos iogurtes e tal. Cara, metade do nosso negócio aqui no Brasil é nutrição especializada. Que a gente vende fórmula infantil a alimentos para hospitais, para as pessoas que estão lá internadas, dietas de recuperação. Então a Danone tem uma ciência sobre nutrição, sobre nutrientes, como combinados eles podem levar mais saúde e nutrição para as pessoas, absurdo, assim. Então, realmente, a gente leva muito a sério no mundo inteiro, cara. Devia ser bem curioso, né? Nossa, muito. Todo mundo vai pra lá, cara. doido. E tem Não, fórmula infantil é uma coisa impressionante, né? a Nossa. comunicação. Eu também fui. Na LiveUp também, né? Tanto a frente de inovação, né? Com essa toda a frente de comunicação que a gente falou, mas também do ponto de vista de produto. Então, no nosso caso, a gente sempre... A nossa alimentação é mais uma alimentação pro dia a dia, muito diferente da Danone, que precisa ter uma tecnologia muito específica no desenvolvimento. No nosso caso, o grande desafio era como a gente traz uma alimentação saudável, que até pouco tempo atrás era vista como uma alimentação chata, sem graça, sem nada, que as pessoas não querem, e principalmente sem sabor. Então, como a gente traz o sabor para a alimentação saudável. E congelada, que era a gente precisava entregar a praticidade. Então, para você ficar cozinhando horas ali na cozinha, legal, vai ficar uma delícia, mas no seu dia a dia, muito provavelmente, você não vai dar conta. Então, no nosso caso, o nosso grande processo de inovação é para conseguir deixar a comida com a textura, né, e com o sabor que ela teria se você não tivesse congelado. Então, mantém as propriedades nutricionais, mas também a textura, que é o ultracongelamento. Hoje em dia todo mundo faz isso, mas quando a gente começou, não tinha. Então, é um equipamento específico que ajuda nesse processo de fabricação para que a comida não perca ali o sabor e a vontade de comer que você tem, né? Porque realmente vocês também conseguiram um negócio muito legal de posicionamento, né? Porque as pessoas tinham asco, né? De comida congelada, assim, né? E aí, de repente, falando que tem gosto de comida de geladeira. Exato. E aí foi muito legal, porque foi meio que no boca a boca, eu acho, né? De um comentando o outro como era gostoso e diferente, que o negócio rodou, né? Super. Mas aí só até fazendo um contraponto aqui também, assim, tem esse lado, né, de beleza, como que eu trago mais sabor, mas eu acho que a legislação, no caso da indústria alimentícia mais tradicional, assim, ela tem ido muito na contramão disso. Ah, não posso mais usar tanto de gordura hidrogenada, não posso usar não sei o que lá, que eram coisas que davam o sabor. E aí você tem que inventar maneiras de dar o sabor. É isso. No seu caso, tem alguma coisa nesse sentido? Cara, tem bastante desafio. Acho que mais do que a legislação até, tem uma demanda das pessoas. As pessoas estão mais ligadas, né, cara, na lista de ingredientes. E as pessoas estão demandando isso, né? Que é o famoso... Minha avó tem aquela lista de ingredientes e saber o que ela tá tomando. Você tem aqueles nomes absurdos. Se ela não souber, né? Então, assim, tem essa demanda que tá vindo muito forte, porque as pessoas querem entender e estão mais e mais conectadas nisso que eu tava falando aqui de funcionalidade, para que serve cada alimento, qual que é a quantidade de proteína que eu tenho que comer no dia, por quê, e a gordura, eu quero algo mais balanceado, enquanto eu também procuro diversão, indulgências, então tenho sempre um equilíbrio, mas na Danone a gente passou por essa legislação até dos selos agora, né, dos autos Zen, e praticamente 100% do nosso portfólio não tem selo, então assim, a gente já partiu de um patamar mega saudável, porque no final a gente tem lá produto que é leite, fermento, né, leite, fermento, fruta, mesmo um Danette da vida que poderia ter um selo, poderia ter aquela impressão de
produto com açúcar e tal, porque é uma sobremesa gostosa de chocolate, e também não tem selo nem de açúcar, nem de gordura. Então a gente foi já num ponto muito bom de portfólio para se adequar a essas legislações. Mas isso também acho que é uma baita tendência, assim. Agora as pessoas estão demandando e exigindo, e aí, claro, o governo tal vai legislando para atender um pouco daquilo, mas acho que não vai ter mais espaço, sabe, para você conseguir ter um monte de tranqueira lá dentro de um produto. Não tem. Já tem lá o menu para diversão saudável, diversão fit? Não, mas pode criar, olha aí. Olha aí, mais uma oportunidade. Você bota aí o Mais uma salgadinho oportunidade. Você tem bastante. Uma você tem tendência zero, né? grande, né? Que a gente tá vendo um crescimento absurdo esse ano é a cerveja zero. Tá voando no é mercado. Um patamar de crescimento realmente surpreendente, assim. Acho que, lógico, tem um movimento da indústria que faz, né? Sei lá, há 5 anos atrás, as opções que a gente tinha de cerveja zero eram ruins, né? Evoluiu muito. Então evoluiu muito. Hoje, assim, a gente lançou recente, né, Corona Zero, eu amo Corona. E Corona Zero assim, eu diria que o sabor é praticamente igual. Se você fizer um teste cego, poucas pessoas vão de fato perceber qual que tem álcool. Então, de fato, e aí tá muito tecnologia, né? Para desenvolver e chegar num produto como esse. Então, você vê mesmo os refrigerantes light zero também, né? O tanto que hoje eles são... Cara, eu não bebo refrigerante mais com açúcar. Não faz mais sentido. Não vou gastar essa caloria aqui, não. A gente fala muito isso sobre Guaraná, assim, hoje o Guaraná Diet tem um perfil de sabor, assim, um paladar muito, muito bom. Os adoçantes que são usados também são muito mais naturais. A gente reformulou, acho que foi ano passado, que lançou, também não tô aqui representando a marca, mas tô lá também recebendo todo esse conteúdo. E o sabor é impressionante mesmo, como é gostoso e por que você vai comprar coisa cheia de açúcar. Mas tem consumidor que ainda tá acostumado, porque é um paladar diferente, né? Não, eu que sou paladar infantil, que gosto de tranqueira, não vou mais no come danoninho escondido à noite. Eu ia perguntar pra vocês aquela questão do time, que eu fiquei super curiosa, que vocês fazem tantas coisas legais em relação a entender o consumidor, mas obviamente precisa ter um time bem construído e estruturado para conseguir falar com tantas comunidades diferentes, né? Como é que vocês estão estruturando o time de vocês? Quais as frentes que vocês atuam ali, as atividades? Contem um pouquinho, por favor. Pergunta complexa. Escrever o organograma. Difícil. Vamos pegar um board. Ela tem 3 ou 4 chefes dentro da Ambev, né? É isso. Tá ali de tantas frentes. Tem muitos chefes e muitas pessoas. É muito grande, né? É muito grande. Então, assim, eu acho que a principal resposta, acho que é menos uma resposta prática de tem um time disso, um time daquilo, né? E a gente tem muitos times que estão... Conhecer o consumidor é um pilar estratégico e parte da cultura de todos os times, né? Então, assim, hoje, no Zé, a gente tem o NPS dos nossos 3 atores, que, né, são os nossos 3 clientes no final do dia, que eu posso falar um pouco, mas como o guia para todos nós, é meta de todo mundo no time, não importa que time que você tá, se é no time de tecnologia, se é no time de insights, que é o time que tá olhando para dados de uma forma, se é no time de data insights, se é no time de marketing, não importa em que time você tá, é todo mundo, essa palavra é forte, mas obcecado pelo NPS dos nossos 3 atores, consumidor final, ponto de venda, né, que são os sellers, que é quem de fato faz a distribuição dos nossos produtos, e o entregador, pessoas entregadoras, né? Então, esses 3 públicos têm que estar com níveis bons, saudáveis de NPS, para que o nosso business seja sustentável. A gente fala muito de crescimento sustentável, baseado no NPS dos 3 atores e no equilíbrio deles. Portanto, essa coisa de conhecer o consumidor, de olhar com esse viés mais profundo pro dado, tá na cultura de todos os times, e não do marketing ou da tal área, né? Então, sim, é complexo, porque no fim, como eu disse, tem muita oportunidade, né? Tem muitas ocasiões, tem muitos dados e insights interessantes,
E aí, eu sempre falo sobre priorização, que é no final do dia você tem que ir lá priorizar, né? Quais são os mais impactantes, quais os que têm a maior oportunidade de negócio no curto, no médio, no longo prazo, né? Porque tem coisas que às vezes hoje não tem tanto potencial, mas você precisa começar a trabalhar para daqui 3 anos ter alguma chance de você ser relevante dentro daquela ocasião. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no Zé, a gente é conhecido pela compra de conveniência, né? Então, você chegou em casa, quer uma bebida, não tem, pede um Zé. Você tá no rolê com a galera no churrasco, acabou a bebida, pede um Zé. Então, você já sabe que vai chegar lá em 20 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes meia hora. Enfim, vai chegar rapidinho, vai chegar gelado, né? Então, a gente é muito... A principal ocasião, né, motivador de compra é a conveniência, né? Em diversas ocasiões. Mas hoje a gente já está trabalhando compra planejada. Então, você pode comprar no Zé e pedir para entregar amanhã na sua casa, né? É o maior volume hoje nosso? Não, né? Mas um dia vai ser. Então, a gente já está trabalhando nisso. Baseado o quê? Em dados de consumidor, né? Vendo que alguns consumidores pediam e aí, de repente, cancelavam o pedido. Aí, por que tá cancelando o pedido? Por que tá cancelando o pedido? Porque ele não percebeu que ia receber lá em 20 minutos. Ele não tá em casa ainda. Ele quer poder escolher. Então, assim, tem muitas áreas trabalhando juntas, bem colaborativo, para conseguir chegar nessas oportunidades. Mas eu acho que tem um desafio aqui que talvez seja diferente do Alivap. Vocês têm entrega própria, né? Sim. E aqui você depende do cara que é da vendinha da esquina e tal. E aí eu imagino que deve ser muito difícil você garantir essa qualidade, esse SLA de entrega, porque, putz, são tantas vendinhas pequenininhas, às vezes do cara que é mais tranquilão ali, ou que, sei lá... A gente tem metas, né? A gente é Ambev, e aí, né? Mas aí o quê? Você tira o cara da jogada se ele começar a gente trabalha com esses diferentes pontos de venda, né? Antes de poder ser oficialmente um distribuidor do Zé, tem vários critérios e a gente trabalha prioritariamente com parceiros Ambev. Então, a gente já tem algum tipo de relacionamento com esse ponto de venda e aí a gente já vai naqueles que têm historicamente um nível de serviço bom. A gente desenvolve muitos deles para essa parte do delivery, que às vezes eles já têm um delivery próprio ali da cidade, né? Fazem o delivery direto e a gente vai desenvolvendo, a gente coloca métricas e KPIs claros, né? E a gente vai acompanhando. Não é assim, não bateu, tira fora, né? Tem, lógico, um acompanhamento, tem uma parte educacional também, né? De como melhorar, quais são... tudo que a gente já aprendeu e a gente repassa para essas pessoas. E aí, tudo para garantir a qualidade operacional, no fim, a experiência do consumidor. Você ia comentar também de tamanho da equipe para poder manter essa... acho que assim, também acho que não vale entrar super no detalhe do organograma, porque é isso, acho que concordo muito com a Thaís. Acho que primeiro tem que estar muito enraizado na cultura da companhia, você ser consumer-centric. Isso também na Liveup, a gente também é obcecado, acho que é a palavra que todo mundo usa, mas é isso, é NPS direto. Então tem, né, pesquisas que são bem relevantes e que a gente realmente apresenta para a companhia inteira e realmente trazer isso como centro da cultura de você olhar para o cliente. Mais um ponto que eu acho que é mais tático, que vale mencionar de time, que foi um aprendizado nosso ao longo de muito tempo. Então, acho que é muito trazer o time de marca e de comunicação muito próximo para o time de vendas. E no nosso caso, que é um time mais de marketing de performance ali, porque a gente é puramente digital. Então, antes era muito descolado essas duas frentes. Então, o time de marca vinha com ideias incríveis, lindas, argumentos super legais. O time de venda botava lá, não vende nada, meu Deus do céu, tá encarecendo o custo do clique, o CAC tá estourando. Então, quando a gente aproximou, então hoje tá tudo debaixo da minha estrutura. Todos o time, né, de venda e de comunicação, e eles conseguem ter trocas entre eles. Então, a gente também tem um time de data science que é cross, todos os meus times, e esses times específicos, mas que tem essa troca. Então, hoje a pessoa que pensou ali na comunicação, vou fazer um argumento super específico para o público vegetariano, um exemplo mais recente nosso, coloca para o teste ali, a pessoa tá vendo que a peça dela, o Facebook, o Google, enfim, nem entregam aquela peça porque não tá tendo lá aderência do público. Nossa, por que tá acontecendo? Vamos pegar então pesquisa do que o outro time fez, o público vegetariano falou que prefere X e não Y, então você vai conseguindo de fato entender o que tem uma aderência melhor no público e no final das contas, né, o que vai vender mais.
e você consegue adaptar a comunicação. Então, pensando mais tático em time, acho que esse foi um aprendizado bem legal nosso, assim. A Danone, pensando em estrutura, que evoluiu muito, além de ser consumer-centric, acho que novas áreas surgindo nos 2, 3 últimos anos, assim. Então, a gente não tinha uma área estruturada de dados, né? Porque, lembrando, a gente é uma indústria de 100 anos, né? Que está lá para produzir iogurte, vender iogurte e todos os produtos da companhia. Então, a gente estruturou uma área de dados, a gente estruturou uma área de UX, que fica dentro de pesquisa e desenvolvimento, que ajuda a gente a trazer mais essa visão refinada, não só de definição de pipe, de sabores, enfim, mas experiência de produto mesmo, superioridade de produto. Então, tem todo um time ali. E tem times agora que são centros de expertise que atendem tanto a categoria de nutrição especializada quanto de iogurtes de produtos mais de consumo. Então, que vão de SNI até um time de visitação médica, que ajuda a gente a divulgar produtos para mais de 20 mil médicos todo mês. Então, a gente tem uma rede de colaboração, porque historicamente a Danone sempre foi muito segmentada, assim, né? Cada categoria era bem isolada, tinha seu presidente, então era um presidente para águas, um para iogurtes, um para nutrição. E agora a gente é uma Danone só. De uns 2, 3 anos para cá a gente se juntou. Então, até para ter essa colaboração, essa rede inteira mais integrada. Isso para mim tem dado muita qualidade, assim, muita velocidade, sabe? Para as coisas que a gente vai tocando lá. Legal. Em ambos os casos, a colaboração é ponto central, né? Não dá mais para viver separado, né? Com certeza. Time, né? Não tem. Acho que nas empresas mais tradicionais, ou mesmo em startups, esses silos estão caindo, né? Assim, não tem mais a minha área. E até tem um lance de semiótica também que a gente vai adotando na Danone. Então, assim, só o presidente tem sala, ninguém mais tem sala. Toda sala de reunião tem uma cadeira lá envelopada, escrito consumidor no centro, pra gente lembrar que o cara tá ali. E a gente tem que discutir, né? A pessoa tá ali, a gente tem que lembrar e colocar a pessoa no centro mesmo da conversa, o nosso ator ou o stakeholder que a gente tá olhando. Então, tem várias coisas assim que são sutis, mas que vão quebrando um pouco essas barreiras, né? Ah, eu sou de tal área, eu sou da outra área. Acho que isso, todas as empresas estão se espelhando muito no que tá rolando em tech, montando os squads e forma agile de trabalhar parece meio blá blá, né? Mas é verdade, assim. A gente quebra um pouco as hierarquias, né? E ataca o problema, resolve o problema, traz a solução, vai resolver a dor do seu consumidor, então... Mas acho que assim, todas as conversas aqui a gente tem ouvido muito falar de Customer Centric, inteligência artificial é tema constante, mas você já consegue imaginar uma outra tendência chegando aí? Não sei, assim, tem alguma outra coisa? A volta do metaverso, cara. Ou retorno, né? Ou retorno, bem isso. Mas tem alguma coisa que vocês conseguem perceber já como algo que está vindo aí, que as pessoas devem ficar de olho? A gente lembrou de computação quântica, mas tem alguma coisa que vocês acham que pode ser o próximo passo, assim? De tecnologia. De novas tendências, tecnologia, seja tanto de tecnologia quanto dentro do marketing também, né? A partir do momento que a gente conseguiu ser customer-centric, o que vem depois? Será que já tem alguma coisa assim? Acho que não vem depois, cara, porque é um comportamento, uma competência que a gente não vai mais abandonar, né? Então, assim, não vai vir. É como facilitar essa dinâmica. Isso. Mas consumer-centric vai estar lá e tudo que surgir de tecnologia, computação quântica, aceleração, eficiência, criatividade, produção, né? Gestão de insights e vai mudar, vai continuar acelerando isso. Para mim, tem um fator tempo e velocidade que vão, né, de adoção de novas coisas, que vão cada vez mais influenciar tudo isso. Tem muita coisa também que a gente está vendo como macro tendências de futuro do trabalho que vão impactar qualquer jeito de consumir coisas, né? Então, as pessoas com suas novas formas de trabalhar que vão acabar impactando bastante isso. E tem mais milhões, assim, bem do público, né? O jeito que hoje as crianças estão sendo educadas e a formação, né, de pensamento crítico desde a base. Então, acho que vários modelos vão acabar sendo rompidos como macro tendências que vão impactar qualquer negócio, não só indústria, né? Mas no fim é o comportamento mesmo, né? Que, comportamento. Que vai acabar ditando as uma coisa assim, sendo mais tática, que eu sinto que vai mudar bastante no meu dia a dia, assim, é a agilidade e como eu produzo as coisas. Assim, acho que eu tô impressionada com o nível de qualidade do que as novas ferramentas de AI conseguem produzir, assim, de filme, de campanha, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que vai mudar bastante. A gente ainda abre câmera, gasta aqueles milhões para fazer as campanhas grandes. Tem usado AI mais para produção de peças em escala, mas não para essas grandes produções. Enfim, eu acho que aí vai mexer bastante em eficiência de budget de produção e, portanto, a forma que a gente produz
hoje campanhas, assim. Acho que isso é uma coisa que vai mudar rápido. A gente já tem utilizado bastante AI também para campanha, mas o que eu acho também, né, complementando a Thaís, o que eu acho que vai cada vez mais ser necessário, pensando em Customer Centric e pensando em AI e essa evolução, é de fato como a gente consegue pegar esse monte de dado e transformar em insight, porque cada vez mais a parte técnica ali do tratamento dos dados vai ficar com as AIs. Mas como a gente entende o que o consumidor quer e tem essas comunidades mais próximas e consegue transformar o dado em um gancho emocional, eu acho que isso é o que vai ser essencial pensando nos profissionais de comunicação, porque a execução cada vez mais vai ter ali as ferramentas que vão estar cada vez melhores, mas esse gancho emocional é o que, enfim, eu acho e espero que é o que ainda vai manter muito necessário esse olhar humano. Não, é onde a gente vai poder gastar mais tempo. Exato. A gente fica gastando muito tempo com coisas operacionais mesmo, né? Todo mundo, independente do cargo. Exato, com certeza. E tem algum país que vocês se espelham, assim, dentro dos seus negócios para olhar para essas tendências e que tá ali no radar sempre? Putz, o consumidor aqui tem um comportamento talvez semelhante, eu já vou ficar esperta para entender como é que vai daqui para frente. Ó, a gente olha bastante, acho que tem 2 países, assim, acho que os Estados Unidos, pelo mercado de delivery ser muito desenvolvido lá, né, assim, o hábito do consumidor lá já é mais desenvolvido mesmo, então um grande exemplo, DoorDash é um grande case, assim, que a gente tá o tempo inteiro olhando, né, o modelo de growth deles, ou a simplicidade, né, que passa desde o UX até, né, o modelo de negócios e de crescimento, né, eles começaram pelos outskirts, lá pelas periferias, ao invés dos grandes centros, e foram comendo pelas beiradas e literalmente, e hoje são os grandes líderes, então a gente olha bastante para o que eles estão fazendo. E como o comportamento de consumidor, e olhando ali mais para frente, a gente olha muito para a China. Né? A China, acho que tem diferenças culturais muito importantes, mas tem tendências acontecendo lá que podem ser muito, muito potentes aqui. Então, uma das coisas que a gente está testando em inovação também, a gente já está indo para a segunda fase do teste, então a gente testou pequeno, agora a gente já está escalando para uma das nossas principais cidades, é omnicanalidade. Achei que você ia falar entrega por drone. Esse aí já tá quase igual o metaverso. Um dia vai rolar. Todo mundo falou de tanto disso, mas acho que não é isso, né? Mas no nosso caso, a omnicanalidade é bem importante, até por a gente ser uma indústria e um business digital. Então, o que a gente está fazendo hoje é inspirado na China. A gente tem o nosso principal SKU de Brahma, que é a Litrino, que é aquela garrafinha bujudinha, pequenininha, que em vários lugares do Brasil ela tem nomes diferentes, com QR Code na tampinha. Então hoje você pode, com o Zé, escanear e ganhar pontos. Aí você ganha pontos no nosso programa de recompensas, que é o Zé Compensa, e você pode trocar por desconto no app, desconto no bar, então você pode fazer um voucher, emitir um voucher no Zé Delivery para pegar uma cerveja com desconto no bar, ou trocar por seus pontos por experiências únicas, experiências incríveis que só o Zé pode oferecer para você, porque a gente tem as marcas e todas as plataformas, shows, ingresso de futebol, etc. Então, isso é uma coisa que a gente viu na China, a gente estudou na China e começou a testar aqui no Brasil, que a gente vê um grande potencial. Legal. E funcionalidade a gente olha muito pro Japão também. Acho que tecnologia, né, então complementando a Ásia, assim, tecnologia China e Índia, né, a gente tem se inspirado bastante ali, e Japão para funcionalidade, é absurdo onde os caras estão, quando a gente fala tudo que a gente estava dizendo, né, sobre fermentação, probióticos, adoção de funcionalidade em alimentação. O Japão tá vários passos à frente, assim, tem muito conhecimento que a gente consegue se inspirar em como o mercado tá movendo, o que vai vir na frente, assim, isso é engraçado. Quando a gente senta nos boards globais de marca, né, tal, a gente fala, não, a gente tá com essa dificuldade, a Europa fala, tô mais ou menos assim, vem o Japão e fala, não, pessoal, é pra cá, a gente, beleza. Então tem bastante inspiração pra gente ali também.
Não, você falou do Nordeste, eu só fico lembrando também dos caminhões, dos carrinhos Nordeste também, que dá um problema. Tá quase também a coisa da entrega do drone, né? Esse aí também imagino. São coisas legais que acho que hoje ainda são muito construção de marca e pouco, de fato, operação, né? E uma estratégia de business. Então, vamos lá, o futuro, né? Os robôs também, né? É algo que vai se desenvolver pra caramba. AI super conectado a isso, então pode ser que isso seja de fato uma tendência real que vai acontecer. Hoje ainda é muito ação de marketing, faz os robôzinhos, faz um vídeo legal, enfim. Mas assim, mesma adaptação talvez do produto, né? Não é na rua, talvez. Na China eles estão usando isso dentro de hotel, por exemplo. Sim. Que aí beleza, todos os corredores têm câmera, se alguém fizer alguma coisa sabe que quarto que a pessoa entrou. Então você consegue saber e ir atrás. É diferente, né? Talvez adaptações de tecnologia também. Sim. Legal. E lá na Livap, vocês têm alguma referência ali de países? Acho que além do que eles já citaram, acho que sim, as mesmas referências, mas Estados Unidos a gente também olha muito pensando em tendência de alimentação saudável, né? Então a gente já vê tudo que tá bombando lá, dá 1-2 anos, com certeza vai chegar aqui bem early adopter e depois vai aumentando a curva, então a gente se inspira muito no desenvolvimento de produto também. Legal, gente. Muito obrigada pelo papo, pelo tempo de vocês. A gente vai finalizar essa temporada com vocês, então agradeço. Foi uma temporada muito rica, né? Muito cheia de insights. E aí eu convido todo mundo, para quem não viu os outros episódios, para vir aqui no YouTube do The Brief. A gente tem uma temporada completa sobre inovação. Vários CMOs de várias marcas incríveis passaram por aqui. E a gente se vê na próxima temporada. Até lá! O The Briefcast especial inovação e em parceria com o Innovation Hub chegou ao fim, mas você pode conferir outras temporadas do The Briefcast aqui no nosso canal do YouTube. Deixa seu like, compartilha nas redes e clica no sininho para ficar atualizado para as próximas. Até breve!